Vamos lá, galera. Bom dia para vocês. Vamos proceder aqui agora à resolução comentada das questões lá do Forms, ok? Tentar mostrar para vocês aqui quais eram as respostas que eram esperadas. Depois vocês façam a conferência lá e ver se tudo deu bacaninha conforme era previsto. Primeira questão aí, bem propícia para esse momento, né? Falando sobre o vírus influenza. E aí ele fala com a gente sobre a questão do diâmetro do vírus, mas o que nos interessa como matemática nesse momento é exatamente a relação de uma medida escrita em notação científica e a sua medida na forma tradicional numérica. Se a gente perceber aqui, o problema nos deu essa medida aqui, 1,0 vezes 10 elevado a menos 4, e ele quer saber da gente qual é a medida escrita de forma usual disso. Então veja, pessoal, se está com 1,0, significa que a vírgula veio para cá. E se é menos 4, é porque haviam 4 casas onde a vírgula caminhou. Então está aqui uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então significa que a vírgula veio desse local aqui, porque nesse caminho aqui ela caminhou 4 casas. Então a medida que a gente teria seria 0,0001 milímetro. Ou seja, é a primeira opção aqui do nosso formulário. Melzinho na chupeta, né? Vamos para a próxima? Vamos lá, segunda questão, pessoal, falando sobre perímetro, ok? Então, o que a gente observa aqui? Que para eu conseguir o perímetro desse retângulo, eu tenho que somar as medidas dos lados. E aí, essas medidas de lados, elas foram dadas para a gente no formato de raízes não semelhantes. E a gente, durante nosso estudo, nós vimos que é necessário que a gente faça a fatoração desses valores para que a gente consiga raízes mais simples. E se essas raízes mais simples forem semelhantes, vai ser permitido a soma de seus valores. E aí, nesse exemplo aqui, para facilitar a vida, ó, eu já fiz aqui a informação para vocês. A raiz quadrada de 12 são 2 raízes de 3, e a raiz quadrada de 192 são 8 raízes de 3. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 8 raízes de 3. Aqui eu tenho 2 raízes de 3. Aqui do lado de cá, eu volto a ter 8 raízes de 3. E aqui eu tenho 2 raízes de 3. Todas essas raízes são semelhantes. Então, eu posso proceder à soma delas. Eu tenho 2 mais 8, mais 2, mais 8. Eu tenho essa quantidade de quê? De raízes de 3. Então, eu tenho 20 raízes de 3. Esse é o perímetro dessa figura. Fácil, fácil, fácil. Beleza? E aí, no nosso gabarito aqui, seria a letra C aqui, né? Terceira opção aqui pra gente, ó. 20 raízes de 3. Um abraço. Terceiro probleminha aí da nossa lista, né? Ele está falando aí sobre descarte de óleo, né? Então, o que o problema fala pra gente? Que um dos grandes problemas da poluição é o descarte, né? Onde a gente joga óleo utilizado nos encanamentos, e é um problema, né, pessoal? Então, o que ele está falando aí? Que cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água. E aí está falando que se todas as famílias descartem os óleos através dos encanamentos, e elas consomem 1000 litros de fritura, quanto que seria a quantidade de o quê? Água potável contaminada nessa semana, nessa cidade. Então veja bem, pessoal, o que nós temos lá?
que 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros de água. Então, se 10 litros... Oxe, deixa eu refazer aqui, voltar aqui no pincelzinho mais bonitinho. Se 10 litros contaminam 10 elevado a 7 litros de água, 1000 litros vão contaminar X. Ok? Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui em relação a esse caso aqui? Nós temos que de 10 litros para 1000 litros, a gente multiplicou isso por 100. Ok? Então, vai ser a mesma quantidade dos 10 litros multiplicado por 100, que é 10 elevado a 2. E segundo nós já sabemos, 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 2, propriedade das potências. Repete a base e soma os expoentes. Por isso nós temos aqui 10 elevado a 9 é a quantidade de litros de água. Por isso nós temos aqui no nosso gabarito 10 elevado a 9. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, questão número 4. Qual é a correta resolução da expressão da imagem a seguir? Então veja aí, ó, eu até coloquei dicas para vocês nesse fórum, né? Cada questão tinha uma dica lá que te ajudava lá, né? Hashtag dicas do Barreto, né? Lembre-se de que raiz multiplica raiz e número multiplica número. Use o chuveirinho para resolver a questão. Então vamos lá. Aqui, ó, aqui existe uma multiplicação e aqui nós temos uma soma. Então, esse valor aqui multiplica por esse valor aqui multiplica por esse. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vimos que uma multiplicação de uma raiz vezes ela mesma é igual ao número fora da raiz. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Mais 1 vez a raiz de 2 é a própria raiz de 2. Então, a resolução correta para essa operação aí é 2 mais raiz de 2. Então, lá no seu gabaritozinho lá, ó, 2 mais raiz quadrada de 2, melzinho, né? Mais fácil do que fazer aquele negócio que a gente fala sempre, gol no Vasco. Um abraço. Próximo probleminha aí, escrita em notação científica de 1 grama de moléculas de água. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa representação desse número aqui, que é um número imensamente grande, né? Esse número não começa com 0, alguma coisa, é um número muito grande, escrito com muitos algarismos. Então, o que nós sabemos disso, que a escrita em notação científica disso vai ter uma potência de base 10 positiva. Como esse número ele é um número inteiro, a vírgula dele inicialmente se encontra aqui. E fazendo o transporte dessa vírgula, ela virá para essa posição aqui. Porque o que nós estudamos? Que lá na notação científica, o número à esquerda da vírgula, deixa eu voltar aqui para poder não tapar o número à esquerda da vírgula tem que ser entre 1 e 9. Portanto, nós vamos ter na escrita de notação científica 2,3 vezes 10, e aí a pergunta é, quantas casas a vírgula se movimentou em direção a esse número 2? Então, vamos lá, vamos contar lá, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, e a vírgula também andou aqui, 22. Então, aqui na anotação científica, vai ser 2,3 vezes 10 elevado a 22. Essa é a escrita em notação científica desse número. 2,3 vezes 10 elevado a 22 está aqui, ó. É esta opção aqui, ó. A opção número 3 do seu gabarito. Tranquilidade, queridos? Vamos para o próximo. Partindo para a questão número 6, todo denominador de uma fração deve ser composto por um número racional. Cansamos de conversar sobre isso, né, queridos? Que não dá para eu dividir o que eu tenho por uma quantidade que eu não sei qual é. Número irracional, eu tenho a noção de quanto ele vale. O número irracional, ele não é um número determinado, é um número com casas decimais
infinitas e não periódicas. Então, o que eu tenho que fazer? Quando o denominador é irracional, eu preciso fazer o quê? Fazer a racionalização dele. Aqui, ó, o termo na própria questão diz qual a correta racionalização para essa fração. Então, vamos lá. Nós vimos que existem casos de racionalização e no momento em que nós estávamos estudando isso, nós estudamos apenas o primeiro caso. Inclusive, eu propus que vocês assistissem uma videoaula onde eu pedi que vocês estudassem apenas o primeiro caso, pois foi o caso que nós estudamos naquele momento. Então, qual é o primeiro caso da racionalização? O denominador é composto por uma raiz quadrada. Toda raiz quadrada multiplicada por ela mesma faz com que a raiz desapareça. Só que eu preciso fazer isso também no numerador da fração, pois se uma equação tem que fazer a mesma coisa dos dois lados da equação, na fração temos que fazer a mesma coisa nos dois membros da fração. E aí, a partir desse momento, eu preciso resolver o que eu tenho lá em cima, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, isso é igual a raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 2 vezes o número 2, 2 vezes a raiz quadrada de 2. Resolvemos a parte do numerador. E aí embaixo, raiz quadrada de 2 vezes ela mesma é igual a 2. Está resolvido o nosso probleminha. E aí, é só observar onde que nós temos essa opção. Está aqui, ó, opção número 2 do seu gabarito. Tranquilidade e paz? Vamos ao próximo. Questão número 7, também trabalhamos bastante esse conceito, né, das propriedades operatórias das potências, e nós vimos que quando você tem vários números escritos em forma diferente, porém, eles podem ser fatorados ou transformados em uma mesma base, isso seria possível. Então, é o caso desse exemplo aqui. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar esse número 100 em uma potência, que no caso nós conhecemos que 100 é a representação de quê? De 10 elevado ao quadrado. Porém, esse número 100, ó, ele tem um outro expoente aqui. Então, por isso, a gente coloca parênteses aqui e repete esse menos 2 aqui. Vezes. Próximo númerozinho que a gente precisa fazer a transformação dele. 0,01. 0,01 começa com 0, nós já estudamos isso, é uma potência com expoente negativo. Como nós temos dois números após a vírgula, ele é o 10 elevado a menos 2. Não tem nada em cima, vamos tocando o barco. E por último, o terceiro número presente no denominador, no numerador, já está no formato de potência. Então significa que eu não preciso fazer nada com ele, além de simplesmente escrever 10 elevado a 3. Resolvido a parte superior, numerador, vamos ao denominador. Aqui nós temos o número 10.000. O número 10.000, ele é composto de 4 zeros. Então significa que nós temos o número 10 elevado a 4. Não há nada na parte de cima, parte resolvida. Depois, nós temos aqui o 0,1. 0, expoente negativo. 0,1, um número após a vírgula. Então, é o número 10 elevado a menos 1. Só que lá em cima, ó, também tem um expoente menos 2 aqui. Então, coloca parêntese aqui e coloca-se o menos 2 aqui. Pronto, o primeiro passo já fiz. Transformei todos os meus números em números de potência de mesma base. Agora vamos começar a usar as propriedades. Neste primeiro caso aqui, o que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Terceira propriedade. Vezes, os outros eu vou apenas repetir, porque eles já estão no formato correto. Denominador. Este número aqui já está no formato correto. 10 elevado a 4 vezes 10. O que eu faço aqui? Menos 1 vezes menos 2, ó, terceira propriedade.
Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Ok, queridos, fizemos a transformação. É possível cancelar algo de cima com algo de baixo? Não pode, tá, pessoal? Menos 4 não é igual a 4 para poder cancelar. Menos 2 não é igual a 2 para poder cancelar. Então, não posso fazer. Mas eu posso usar as propriedades da potenciação para transformar esses dois em casos iguais aqui. Então, o que a gente faz? Propriedade da multiplicação de mesma base. Soma os expoentes. Então, perguntinha. Quanto que dá a soma de menos 4, menos 2 e mais 3? Vamos lá? Menos 4 somando com menos 2 dá menos 6. Menos 6 somando com 3 dá menos 3. Então, tá aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo agora. Uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Qual é a soma de 4 com 2? Ela é igual a 6. Pronto, chegamos ao último ponto aqui, onde agora a gente vai dividir potência de mesma base. E o que nós sabemos? Que a gente subtrai os expoentes. Então, menos 3 menos 6 vai me dar um expoente final, menos 9. E aí, chegamos aí, ó, à solução do meu problema. Resposta 10 elevado a menos 9. Onde que nós temos isso? Aqui, ó, opção número 1 do seu gabarito. Fiquem com Deus. Chegando finalmente à última questão aí do nosso Formes, nós temos aí 4 operações e o problema nos pergunta quantas dessas operações correspondem à verdade, ou seja, quantas são verdadeiras. Então vamos lá verificar, queridos. Primeiro passo, todo número elevado a zero é igual a zero? Falso. Todo número elevado a zero é igual a 1. Segundo item, vamos resolver aqui. 3 elevado a 1 sobre 4. Nós sabemos que toda fração no expoente vira uma raiz, onde a gente repete a base. Dentro da base, o número de cima vem para cá, o número de baixo vem para fora. Então, nós temos aqui raiz quarta de 3. Verdade? Sim. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Terceira afirmação, 0,1 elevado a menos 2 é 100? Vamos verificar. 0,1 elevado a menos 2. O que nós sabemos sobre expoente negativo? Temos que transformar isso aqui em fração. 0,1 em fração é 1 sobre 10. Então, nós temos 1 sobre 10 elevado a menos 2. E aí, agora a gente aplica a propriedade. Faz o inverso da base e o oposto do expoente. Inverter a base, trocar de posição. Fazer o oposto do expoente, trocar o sinal. Então, nós temos 10 elevado ao quadrado, que dá 100. 1 elevado ao quadrado, que dá 1. 100 dividido por 1 é igual a 100. Então, essa terceira afirmativa também é verdadeira. Ok? E a quarta opção, menos 3 elevado a 4, isso dá menos 12? Vamos ver. Base negativa com expoente par, o resultado é positivo. 3 elevado a 4 dá 81. Então, está errado o sinal, está errado o resultado. Então, essa afirmativa ela é falsa e nós só temos 2 igualdades verdadeiras dentre as 4 que foram oferecidas. Um abraço, fique com Deus e a gente se encontra em breve.